O que acontece também é que muita gente reclama sobre contratar a agência e não receber o que foi prometido, né? O que acontece mesmo é que muitas agências elas não têm um processo formal dentro delas de tudo que tem que ser feito. A equipe mesmo acaba ficando totalmente perdida porque não sabe o que vai fazer. E aí vai entrando cliente, você não sabe o que tem que fazer nesse dia, o que tem que fazer no outro dia, ou no outro dia, e vira uma bola de neve. E você não tem esses processos definidos e acaba realmente se embolando e não conseguindo entregar tudo que você promete para o cliente. Então, assim, é muito importante você ter noção de tudo que tem que ser feito no trabalho, cada etapa do trabalho e ter todo esse processo definido. Quando entrar alguém na equipe, ela já vai entender cada processo ali, porque já está estruturado na cultura da empresa, né? Então, você já tem uma facilidade de conduzir até uma pessoa nova na equipe de tudo que ela precisa fazer. Com o tempo ali, 1 semana, 2 semanas, ela já vai pegar o jeito. Então, você não tem uma dificuldade muito grande de implementar novas pessoas, de implementar novos clientes, e aí o crescimento ele fica mais natural, o cliente também recebe as coisas com um prazo ideal, né? O que você prometeu, você consegue cumprir. Então, isso é muito importante, estudar os processos, e você ter os processos dentro da sua agência. Depois que assina o contrato, que começa o trabalho, né? A organização e tal. E muitas vezes os processos, né, que a gente tanto fala, eles ficam meio invisível. Para o cliente é totalmente invisível. O cliente só vê toma, aqui tá pronto, tá aprovado, você gostou, a gente precisa alinhar mais alguma coisa, vamos alterar, né? E aí volta pro processo interno que o cliente não vê. O cliente vê só o produto, o serviço pronto para alterar, para aprovação, né? Para o que precisa ser feito daquele serviço, né? E é isso que tem que ser mesmo, tem que ser invisível. O cliente, ele contrata uma agência para não ter que fazer o operacional. Então, o operacional que tem que tomar conta é a agência. Ele só tem que ver ali, ó, o que ele quer. Eu contratei o serviço, né, de social media, por exemplo, né? Ele quer ver as postagens prontas, editadas, os vídeos editados, com a legenda, tá aprovado? Tá aprovado. Não, eu não gostei disso, se você quer. Falou o que ele não gostou, depois só volta, ó, tá aqui, ó, alterar com as alterações que você pediu, tá aprovado agora, né? E o interno, ele não vê que, né, a copy teve que voltar para copy alterar texto, teve que voltar para o editor de vídeo alterar o vídeo, né? Teve que passar pela social media de novo para poder enviar de novo a postagem para aprovação. Então, isso aí tudo são processos internos que é alinhado, mas o cliente ele não precisa saber disso. Ele nota na organização geral que depois ele vê que realmente tá tudo fluindo. Mas, assim, o processo é realmente uma coisa interna da agência que é muito importante para que tudo corra bem. Para que você consiga dar a tua palavra, vender um serviço e cumprir com o que você prometeu. Que a gente, por exemplo, aqui, né? Até dando um exemplo geral, a gente tem dentro da equipe ali profissionais diferentes para etapas diferentes, né? E a gente usa ferramentas para isso, né? Ferramentas para organização, porque cada etapa tá na mão de algum profissional, né? Sim, aí tem essa parte operacional também. E tem também até o processo que nem você falou. O cliente entrou. O que eu vou fazer agora? Você tem que saber quais são os processos, né? O que você tem que fazer com o cliente assim que ele entra, dependendo do serviço que ele contratou, né? Tem que pegar acesso no Meta, tem que pegar acesso do Google, se ele contratou o Google, tem que pegar acesso de Instagram, tem que fazer a reunião de briefing, tem que fazer reunião de onboarding, né? Então, tem vários processos para o cliente também ir se encaixando na agência e não ficando tão perdido, né? Porque o cliente fica perdido também. Tá bom, paguei, e agora? O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Né? Então, você tem que ter esses processos até para isso, para manter o cliente ali sabendo o que está acontecendo, por mais que ele não veja a parte interna, os processos internos, ele saber tudo que está acontecendo e você também ter metas a cumprir para que o serviço não demore muito também a ser feito. Né? Então, você sabe que você tem que pegar os acessos do Meta? Tem que pegar. Então, tem que pegar esses acessos do Meta o quê? No primeiro dia que ele pagou, já tem que pegar, porque você já vai ter que acessar, ver como que tá, para poder ver se já vai poder subir campanha, ou se tem que ajustar alguma coisa no portfólio, né? Então, tudo isso tem que ser documentado. A agência, ela tem que saber o que precisa ser feito em cada etapa ali, de cada situação do cliente. Até mesmo quando o cliente sai, tem que ter processos para a saída desse cliente. E acontece muito aqui também, às vezes, de clientes que chegam pra gente, né?
Isso com essa dor, né, de ter ido até uma agência e não ter tido o trabalho entregue, né? E É, isso realmente acontece muito. E até um fato que a gente faz questão muito de postar e divulgar feedbacks positivos de cliente é porque isso é uma recorrência, né? Muitas vezes as pessoas se lançam no meio digital e não tem nenhuma organização, não tem nenhum parâmetro ali para poder entender para onde vai, como fazer, tá como sempre apagando entregar. incêndio, né? Hoje eu vou resolver a postagem do cliente de hoje. Não pode. E se tiver uma alteração, aí acontece isso, né? E aquele dia fica sem postagem, porque às vezes o cliente não consegue olhar no mesmo dia que você manda a postagem para aprovação. E aí, se ele olha no outro dia e a postagem era daquele dia, ficou sem postagem aquele dia, né? E aí, se tem uma alteração, aí virou, é aquilo que eu falei, né? De virar uma bola de neve, né? De conteúdos que vão ficando atrasados ou de demandas que vão ficando atrasadas porque não teve um prazo, não teve um processo e um prazo para entregar. Por exemplo, se você lá na agência, a gente tem o costume de né, uma semana antes, ali na quinta-feira ou sexta, a gente já tá mandando ali as postagens da próxima semana para o cliente aprovar da próxima semana. Porque se tiver uma alteração, se tiver algum outro alinhamento que precisa ser feito, dá tempo de fazer com calma, corrigir, e aí passar de novo para aprovação, para programar, e tá todo mundo ali no seu tempo, na sua calma, sem fazer coisas corridas, porque quando você faz uma coisa também corrida, tem mais chance de erro, né? Então, essa é muito importante mesmo. Quando entra cliente de tráfego pago, por exemplo, cliente para tráfego, ele vai entender depois as etapas que a gente tem que fazer, né? Porque a gente tem que ter acesso a uma conta de anúncio. Às vezes o cliente não tem conta de anúncio. Então, Tem que primeiro criar. tem que entender se ele vai ter uma página comercial do negócio dele. Porque é o seguinte, quando você vai iniciar a fazer o trabalho do tráfego, e hoje ainda tem muita gente que nunca fez, você tem que partir do princípio que você precisa de um perfil pessoal no Facebook. Não tem para onde correr, você precisa ter um perfil pessoal do Facebook. E aí, do seu perfil pessoal, você constrói uma página comercial, que vai ser a página do seu negócio. E aí, no momento que você constrói essa página, você já está montando o meta business, você já está montando o seu portfólio empresarial. E aí, o que é o portfólio empresarial? É onde vai concentrar todos os seus ativos. Ativos que eu falo, por exemplo, ali você vai conectar teu Instagram da sua empresa. Cada uma dessas situações são um ativo, né? O Instagram é um ativo, o gerenciador de anúncio é outro ativo, a página é outro ativo. Então você vai conectar todos eles naquele portfólio. Então todos esses elementos vão se conectar até para eles poderem falar entre si. Trabalhar em conjunto. Porque né? quando você roda a campanha, você está rodando uma campanha de WhatsApp, uma campanha de engajamento por WhatsApp. Então você está entregando uma parte daquela campanha para levar pessoas até o WhatsApp. Só que para ter essa campanha, você parte primeiro de um princípio que você precisa ter esse portfólio. Depois, você precisa ter uma página comercial que é a base. Por mais que você não use a direção, o posicionamento da página, você precisa ter aquela página como base. E aí você precisa ter o Instagram conectado para você poder entregar o anúncio também no Instagram. E aí você precisa ter o WhatsApp conectado para as pessoas irem até o teu WhatsApp. Então, a campanha se forma nas plataformas como o Facebook e o Instagram, e aqueles anúncios que você vê ali, o botão que você clica para acessar, leva para o WhatsApp. Então, você vê que está tudo conectado. Então, é o seu portfólio empresarial. Foi feita essa construção, né, antes. São os ativos do teu negócio. Então, quando você vai iniciar um trabalho com alguma empresa de marketing, você já entende que tudo isso é um processo. Para você iniciar uma campanha, você tem que ter toda essa construção. Inclusive, essa parte aí de construir, né, que muitas pessoas até não sabem, na verdade, ela até é um outro serviço, né? Ela se chama setup, né, que é realmente organizar ali toda a casa, né, como se dizer, para que possa fazer os serviços de marketing, né? Fazer o tráfego pago, que é outra coisa que as pessoas também têm muita dúvida, né? Quando a gente fala que a gente precisa entrar no Facebook para poder, né? A pessoa precisa dar o acesso para a gente ao Facebook dela, né? Ao meta dela, para a gente poder acessar. Muitas pessoas acabam não entendendo, né? Elas acham que é tudo ali no Instagram, e porque elas confundem muito o botão impulsionar com fazer tráfego, né?
que o tráfego não é no botão impulsionar, não é no Instagram. Ele tem um gerenciador de anúncio dentro ali desse portfólio, dentro das ferramentas do Facebook, né? Que aí você faz as campanhas, faz tudo ali dentro desse gerenciador de anúncio. Por isso, precisa de todo esse processo também antes para fazer tudo de forma mais profissional. Então não tem jeito. Todo o processo que você vai ter de uma agência de marketing no teu negócio é isso. É construir as bases de portfólio empresarial, construir perfil, construir todo os teus ativos para isso estar funcionando corretamente. E aí depois que isso estiver tudo pronto, aí passa para a mão de obra de construir a campanha. E aí são outros processos de organização que aí entra criativos, textos, o que precisa de fato ser anunciado. A mesma coisa é o conteúdo. Depois que se fez toda a base, aí entra a mão na massa de fazer o conteúdo, Sim. construir o conteúdo, construir o roteiro, construir o calendário editorial, construir a estratégia de marca. Então, tudo isso são os processos que tem após a assinatura do contrato, né? Sim, organizar tudo para a gente poder fazer de forma mais alinhada possível com o que você quer falar, né? Porque se você entra e a empresa também, a agência, não te pergunta nada, o que você quer vender, qual o seu principal objetivo, como que o conteúdo vai estar alinhado às suas expectativas, ao que você quer. Tem que ter esse alinhamento. E aí, assim, esse início, sempre quando entra em algum serviço, tem esse início que é realmente um início de ajustes, da gente poder ver como que tá tudo, como que tá a casa. Se tiver alguma coisa ou outra fora do lugar, a gente vai organizar para realmente a gente começar. Entender, né? Que nem você falou. Aí a gente, entendendo o que a pessoa quer transparecer, como ela quer se posicionar, a gente faz o calendário aprovado. A gente começa os processos internos, né? Então, vamos lá fazer os textos, o designer vai fazer a arte, o editor de vídeo, né, vai fazer os vídeos quando o cliente mandar os vídeos que já estavam ali no calendário, né, e depois disso tudo, passar para aprovação, e aí postagem, depois análise, né, dessas postagens também, para a gente ver o que melhor performa, para poder estar reaplicando. Então, esse é o trabalho constante mesmo, quando se trabalha assim de forma mais séria, né, que quer realmente ver o resultado, né, não tá só postando, né? Ou não tá só, não vou só subir uma campanha, né? Eu quero ver o que você quer falar, quero ver se tá dando o resultado esperado com o que você tá querendo, com o público que você tá querendo, vou otimizar se não tá chegando do jeito que foi pensado.